Deus, eu quero te pedir muito obrigado por você estar me guardando mais um dia, guardando a minha família, os meus amigos. Deus, eu quero te pedir muito obrigado pela comida que você me deu. Dá comida para as pessoas que não têm o que comer nesse momento, Senhor. As pessoas que estão passando por uma cirurgia, Deus. Abençoa ela. Todas as pessoas que estão com essa doença, Senhor, que sejam curadas, que ganhem a cura, Deus. Em nome de Jesus, Deus, abençoa todas as pessoas que estão fazendo de tudo para as pessoas que estão sem comer, Deus. Ajuda quem precisa, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Deus, eu quero te pedir aqui, muito obrigado por eu ter acordado bem, por eu ter acordado com saúde, Deus, saúde mental. Deus, abençoe todos para que a gente encontre logo essa cura, para que todos estejam no culto domingo à noite, Deus, ou domingo de manhã. Senhor, eu quero te pedir muito obrigado por você ter feito a minha avó acordar bem, o meu pai e a minha mãe, Senhor, os meus amigos. Deus, abençoe todos, livra de todo mal, Senhor. Tudo que tiver de ruim dentro do coração das pessoas, tira esse ruim. Faça para que as pessoas entendam que só você é o caminho certo, o caminho da verdade, o caminho justo. Deus, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, Senhor. Eu quero te pedir que você limpa meu coração, tudo de ruim que eu fiz, que eu falei, que não foi do teu agrado. Limpa meu coração, Senhor. Eu peço perdão a todas as minhas falhas, tudo de ruim que eu fiz, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Quero te pedir muito obrigada, Deus, por tudo que você está fazendo na minha vida. Sabe que eu estou passando momentos bons, Deus. E eu quero que você abençoe a minha avó que perdeu a visão, Deus. Que eu ainda acredito que ela possa voltar a enxergar, mesmo que seja por poucas chances dela voltar a enxergar, Deus, mas eu confio em você, que ela vai continuar a enxergar, Deus. Eu quero te pedir, Senhor, que dê saúde mental a ela, Deus, que ela não pense nada de ruim, que ela não possa voltar a enxergar, Deus. Deus, eu quero te pedir para você abençoar minha tia, porque ela está passando por um momento difícil, né? E é isso. Em nome de Jesus, amém. Oi, pessoal! Oi, Bia! Oi, gente! Oi, vovó! Oi, tudo bom, Bia? Tudo bem? Mas, vó, eu tô fazendo muitas tarefas. Na escola, ajudo a minha mãe nas tarefas de casa, o meu irmão nos deveres da escola e também cuido do meu cachorrinho. Oh, que linda! Muito bem! Vó, ele ama tomar banho. Oh, é sério? Aham. Falando em cachorro, você viu o cachorrinho da tia Marli? Oh, eu vi! Ele é muito fofinho! Ele fica todo animado quando fala, vamos passear! O meu também, mas eu só posso levar ele com os meus pais, porque não posso descer no elevador sozinha. Isso mesmo, Bia! Não desça no elevador sozinha! Essa semana aconteceu um acidente muito triste com o menino Miguel. A gente ficou tão triste com isso. Sim, vó, eu vi. Se cuida, tá, Bia? Tá, mas vamos falar de coisa alegre. O que a gente tem pra hoje? Ô, Bia, hoje nós temos uma linda história da Bíblia, Bia! Uma menina foi usada por Deus para abençoar o seu irmãozinho. Vó, criança também é usada por Deus? Bia, na Bíblia tem várias histórias de crianças que foram usadas para abençoar. Ah, eu também quero ser usada. Sim, Bia, você é muito usada por Deus. Bia, quando você fala de Jesus para as criancinhas lá da sua escola, quando podia descer lá no condomínio, você está sendo usada por Deus para abençoar essas crianças. Ai, que bom então. Bia, eu posso te fazer um desafio? Quê? Um desafio? Vou desafiar todos em casa também. Peguem papel e canetinha e anotem o nome de
todas as crianças que vão aparecer na história que a tia Ariane vai contar. Pode colocar o nome e fazer um desenho muito legal. E mandar pra gente, né, Bia? Aham, eu vou ficar muito atenta para ver quantas crianças foram usadas. Ah, que legal! Mande pra gente, manda pra nossa equipe! Mas agora, tia Ariane, conta pra gente a história! Olá, crianças! Como vocês estão? A tia tá com muita saudade de vocês. Hoje eu estou aqui para contar mais uma história da Bíblia para vocês. Essa história de hoje, ela está no livro de Êxodo, capítulo 1, 2 e 3. Nós estamos num tempo difícil, né? Um tempo onde vocês não podem sair de casa, não podem brincar com os amiguinhos. Um tempo onde muitas coisas estão difíceis, diferentes. Mas eu quero dizer para você que você não precisa ter medo, porque a palavra de Deus, a palavra do nosso Deus, lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, diz: porque Ele tem cuidado de vocês. Então, se você estiver zangado porque não está podendo sair, se você estiver com medo, você não precisa ter medo, porque Deus tem cuidado de vocês. Esse versículo maravilhoso está na carta de Pedro, a primeira carta, no capítulo 5, no versículo 7. Então, se vocês te passarem por alguma situação, lembrem, Deus está cuidando de você. A nossa história de hoje, ela vai dizer também que Deus cuidou da vida de uma família. A mãe, a irmãzinha, o bebezinho e o pai. O pai não está aqui porque o pai foi trabalhar. Deus cuidou da vida desse bebezinho. Esse bebê nasceu num tempo muito difícil. Um tempo onde o povo dele, o povo de Deus, estava como escravo no Egito. Viver como escravo não é legal, é uma coisa muito ruim. O escravo, ele tem que trabalhar, mas ele não tem salário. O escravo, ele trabalha, só em troca de alimento e um lugar para dormir. O povo de Deus estava assim nesse tempo, vivendo como escravo. No Egito, o rei do Egito era chamado de Faraó. O Faraó, rei do Egito, ele começou a se preocupar com o povo de Deus. Por quê? Porque Deus abençoava o povo dele. Mesmo naquela situação de escravidão, eles se multiplicavam, eles cresciam. E aí Faraó começou a planejar uma forma de acabar com o povo de Deus. Faraó, ele não amava Deus, ele não conhecia Deus. O coração dele estava cheio de pecado, cheio de coisas ruins. E aí ele falou: vou chamar todas as parteiras. As parteiras eram as mulheres que tinham como profissão ajudar as mamães a ter o seu bebê. As parteiras tinham um papel muito importante naquela época, crianças. E Faraó chamou as parteiras e deu uma ordem. Falou para elas: vocês vão, quando as mulheres hebreias tiverem filho, se for menino, vocês vão matar. Não quero que eles vivam. Se for menina, você pode deixar
viver. E aí, crianças, as parteiras, elas não obedeceram. Elas temeram a Deus. Elas viram que a vida era mais importante do que aquela ordem de Faraó. E elas não fizeram isso. E quando o Faraó ficou sabendo que as mamães hebreias estavam tendo seus bebês, ele ficou muito furioso. E aí ele pensou: vou dar outra ordem. Agora eu quero que todos os bebês meninos sejam lançados no rio Nilo. O rio Nilo era um grande rio. E aí, imagino que as famílias, né, que tinham bebês devem ter ficado com muito medo, muito medo. A mamãe desse bebê conseguiu esconder ele na sua casa, com a sua família, por 3 meses. Crianças, por 3 meses ela conseguiu. Mas depois o bebê começou a crescer. E eu imagino que um bebê chora, né? Porque tá com fome, um bebê sente frio. E aí ela começou a ficar preocupada, porque ela não sabia o que ela ia fazer, porque Faraó já tinha dado a ordem que era para jogar no rio. E ela, eu acredito, crianças, que ela, como amava a Deus, ela deve ter pedido a Deus para cuidar do seu bebê. E aí ela teve uma ideia. Ela fez um cestinho de palha, de junco, que eram umas plantas que viviam na beira do rio. Ela fez o cestinho, ela colocou ele todo com betume para não entrar água. Ela colocou o bebê lá e fechou o cestinho, tá? O cestinho era fechado e ela falou para sua filha: olha, você vai ficar lá, nós vamos colocar o bebê lá no rio e você vai ficar lá vigiando. E assim ela fez. Ela colocou o bebê no rio e a irmãzinha ficou lá vigiando. E aí, o que aconteceu? Naquele rio, quem gostava de tomar banho naquele rio era a filha de Faraó. E num belo dia, ela resolveu ir tomar o banho dela lá no rio. Quando ela chegou, que viu aquele cestinho boiando, ela chamou as servas e falou: pega aquele cesto. E aí as servas foram lá pegar o cesto. Quando ela abriu, que era um bebê, ela ficou tão maravilhada, que ela resolveu ficar com aquele bebê. Quando ela pegou o bebê, vocês lembram que a irmãzinha estava lá vigiando? A irmãzinha correu e falou lá para ela: princesa, princesa, você quer que eu chame uma mãe para amamentar o bebê, para dar leite para o bebê? E ela falou: eu quero. E aí ela saiu correndo e foi lá e trouxe a sua mãe. Olha como que ela teve uma ideia, ela foi muito inteligente. Ela foi lá, chamou a sua mãe. Eu acredito que Deus deu essa inteligência para ela. E aí ela chamou a sua mãe e aqui está a princesa, uma mãe para amamentar o bebê. E a princesa falou: olha, toma conta desse bebê, eu vou te pagar para você cuidar dele, até que ele pare de mamar, até que ele pare de ser alimentado pelo leite materno. E aí, assim, a mãe pôde tomar conta do seu bebê. Nós vemos aqui, crianças, o cuidado de Deus. Eu não falei para vocês que Deus, Ele cuida da vida de vocês?
Então, ele cuida da vida desse bebê, assim como ele cuida da nossa vida. E aí, a história não terminou. A mamãe foi para casa e cuidou do seu bebê. Quando chegou a ocasião de entregar o bebê, ela não podia deixar de entregar. Ela tinha feito um trato com a princesa. E aí a princesa veio para levar o bebê. E a mãe entregou o bebê. Esse bebê foi criado pela princesa. Eu não falei ainda o nome do bebê, mas falei muitas coisas sobre ele. Eu acredito que vocês já devem estar sabendo qual era o nome do bebê. Vocês lembram o nome desse bebê? O nome desse bebê é Moisés. Essa princesa deu esse nome para ele porque ele foi tirado das águas. Moisés significa tirado das águas. E a princesa criou Moisés como seu filho, como o seu filho. Essa história é uma história muito linda do cuidado de Deus. Vocês lembram, crianças, que na Bíblia existe um outro bebê que também passou por uma situação parecida? Quem é que sabe o nome desse bebê? Um bebê que também na época dele o rei mandou matar os meninos. Quem falou Jesus acertou. Jesus também passou por uma situação parecida com essa de Moisés. Jesus, quando nasceu, o rei Herodes mandou matar todos os meninos com menos de 2 anos. Mas Deus cuidou da vida de Jesus. Deus falou com José, o pai de Jesus, num sonho que ele deveria pegar Jesus e pegar sua esposa Maria e se esconder no Egito. Deus cuidou da vida dele. Moisés foi criado no Egito. Moisés, ele cresceu ali, foi criado pela princesa. Mas Moisés, ele amava o Senhor. E Moisés, ele não deixou o amor dele por Deus em troca das riquezas que tinha naquele lugar no Egito. Moisés, ele teve uma missão. Deus chamou Moisés para libertar o povo dele da escravidão do Egito. Jesus, ele é o nosso libertador. Ele veio para nos libertar da escravidão do pecado. O pecado, ele separa o homem de Deus, ele nos separa de Deus. Mas Jesus, o Filho de Deus, ele morreu na cruz, derramou o seu sangue para nos salvar. Moisés tinha a missão de levar o povo, de retirar o povo do Egito e levá-lo até a terra prometida, que era Canaã. Deus falou tudo isso com Moisés, passo a passo. Jesus, ele nos salvou e ele está preparando morada para cada um de nós. A palavra de Deus diz que Jesus está preparando a morada. E se você e eu, que já temos a Jesus, nós vamos morar com ele no céu. Então, crianças, que essa história de Moisés, essa história linda, onde Deus
cuidou da vida de Moisés, que essa história ela fique guardada no coração de vocês até quando vocês forem bem velhinhos. Vocês se lembrem que Deus cuida da sua vida. Deus tem um plano, Deus está escrevendo a sua história. E que vocês lembrem que Jesus, Ele é o nosso Salvador. E nós estamos numa estrada, caminhando para morar com Jesus no céu. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Gigi, Deus te abençoe nessa quarentena, né? Hã? Sim, mas quem é Deus? Pelo amor de Deus! Deus, quem é Deus? Ah, mas é claro, como eu estava vindo te falar, Deus é o nosso Criador. Ele veio aqui para nos salvar. E também nos criou com suas próprias mãos. Que legal! Conta mais sobre esse Deus, conta! Ele faz alguma mágica? Não, ele não é um mágico. E como é que vou achar ele? Ele é invisível como o vento, ele mora lá no céu. Então lembre, quando você está olhando para uma nuvem, você está olhando para o reino dos céus, lá nos céus. Não sei se ele fica depois das nuvens. Eu nunca vi ele mesmo. Então, agora a Beatriz vai mostrar para a gente o milagre que ele fez. Eles podem usar, às vezes, as pessoas. Ah, tá. Oi, gente, tudo bem? Então, o machado emprestado. Vários seguidores do profeta de Deus moravam com Eliseu e o lugar já estava pequeno para tanta gente. Então os homens disseram a Eliseu: vamos ao Jordão cortar madeira para construir uma casa maior. Eliseu foi com eles. Enquanto cortavam madeira, um homem deixou o machado cair no Rio Jordão. Nervoso, ele disse: aquele machado não era meu, mas emprestado. Eliseu perguntou: onde caiu? Quando o homem mostrou onde estava o machado, Eliseu lançou um pedaço de madeira no lugar. De repente, o machado boiou e eles o pegaram. Isso mesmo! Nossa, Jesus é bem poderoso, sim! Agora eu posso saber que ele é o nosso Salvador. Pois é, Gigi. Olha, Jesus, ele pode botar as pessoas que se chamavam profetas naquela época para fazer e ajudar a nação dele. Então, Eliseu, Elias, Moisés eram profetas de Deus que gostavam de ajudar a Deus e ensinavam para as pessoas as palavras de Deus. Entendeu, Gigi? Mas é claro, vou contar para toda a minha família. Tchau, Rafi! Tchau, Gigi! Vou indo, gente. Tchau! Sua obra, ele não quer. Sua obra. Davi! Sua obra.
será feito com a barriga, sabe? Os amigos. Amém.